A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu sou o professor Antônio Belchior Silva e evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje nós aprenderemos uma importante lição escrita pelo nosso honrado pastor Silas Queiroz, que tem o livro intitulado Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Esta lição que nós veremos, ela tem o título como O Quarto Sinal, a multiplicação dos pães e peixes. E uma pequena introdução, um resumo, é que nesta lição estudaremos o quarto sinal, a multiplicação dos pães e peixes. O propósito de Jesus não era saciar a fome física das pessoas, mas ele tinha como desígnio atraí-las para que ouvissem suas palavras e assim pudessem crer que ele era e é o Verbo que se fez carne. Jesus não mudou. Ele tem o poder para saciar as nossas necessidades materiais e espirituais. Que venhamos crer na sua provisão, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. E o importante aqui é que o fato de que a atuação de Jesus na Galileia é mais um sinal da amplitude do plano divino da salvação. E gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, se inscreva lá no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Então vamos para a aula. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel do Ministério Jardim Brasil. Hoje nós veremos uma lição muito importante, o quarto sinal, a multiplicação dos pães e peixes. Consta do livro Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João, do nosso querido e honrado pastor Silas Queiroz. Inscreva no meu canal, YouTube, estamos também no Instagram. Texto principal. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes quanto eles queriam. João, capítulo 6, versículo 11. Os objetivos de cada tópico da lição é de conhecer a segunda fase do ministério de Jesus na Galileia dos Gentios, mostrar que os sinais apresentados por Jesus eram um atrativo para as multidões. E, por fim, compreender que os judeus tinham um entendimento imperfeito de Jesus Cristo e seu ministério. O resumo da lição. Os sinais servem para atrair as pessoas para Cristo, a fim de que possam ouvir suas palavras e crer nele. Texto bíblico. Consta de João, capítulo 6, e versículos de 3 a 12. Então vamos para o texto. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão
não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em muito de quase em um número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Introdução. Estudaremos mais um sinal miraculoso: a multiplicação dos peixes. São 2 milagres de multiplicação registrados pelos evangelistas. O primeiro, de 5 pães e 2 peixinhos, consta dos 4 evangelhos. O segundo, de 7 pães e uns poucos peixinhos, foi registrado somente por Mateus e Marcos. Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21, e Marcos, do capítulo 8, dos versículos 1 a 9. A Galileia dos judeus, dos gentios. A segunda fase do ministério. Na primeira fase do seu ministério, Jesus fez várias incursões à Judéia. Há intercalações, mas a segunda fase ocorre proeminente na Galileia. E a terceira e a última é a consumação, novamente na Judéia. A narrativa de João da primeira multiplicação perpassa por essa fase mais intensa na Galileia, em perfeita consonância com os demais evangelhos, que cobre mais o ministério de Jesus entre os galileus. Isso nos indica mais um propósito de João de ampliar aos seus leitores o conhecimento do ministério de Jesus, cobrindo tempo maior de sua vida, e obra em relação aos sinóticos, cujas narrativas atingem apenas cerca de 1 ano da vida do Messias e a consumação nos dias finais de Jerusalém. Mas que o propósito de João, vemos a perfeição da obra revelacional dirigida pelo Espírito Santo. Abrir este parêntese e falar um pouco sobre o ministério de Jesus entre os galileus demonstra com isso não passou totalmente a largo das narrativas joaninas. Em João, capítulo 7, versículo 1, há um registro sintético dessa fase, ao dizer que Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Há, portanto, uma complementaridade narrativa entre todos os evangelhos. No segundo subtópico. Por que Galileia dos gentios? Galileia está situada ao norte de Israel e a oeste do Rio Jordão, em torno e acima do Grande Lago, que leva o mesmo nome. Em Isaías 9:1,
é chamada de Galiléia dos gentios, a terra de Zebulon e de Naftali, as tribos que nos dias de Josué herdaram a região. Josué capítulo 19, versículos de 10 a 16, 32 a 39. Foi devastada quando da invasão da Síria em 733 a.C. e teve sua ocupação alterada, 2 Reis, capítulo 15 e 29. Registros históricos citados pela Bíblia e estudo Roman dão conta de que para lá foram levados egípcios, árabes, fenícios e gregos. Isso levou a Galiléia a ser uma região considerada predominantemente como gentia e pagã. Por isso era considerada como Galiléia dos gentios ou Galiléia das nações. A segunda fase do ministério de Jesus, portanto, é uma eloquente demonstração quando ele se dedicou a essa população heterogênea, revelando o caráter universal de sua missão. Três. A Galiléia nos dias de Jesus. A predominância gentílica na Galiléia recebeu sensível mudança depois que Herodes anexou ao seu reino, mas isto não eliminou a miscigenação. Para lá afluíram muitos judeus e a região se tornou mais populosa. Tinha cerca de 240 cidades e vilas. Segundo Flávio Joséfo, as principais eram Cafarnaum, Nazaré e Tiberíades, a capital. Por sua histórica heterogeneidade e por ter uma cultura bastante influenciada por gregos e romanos. O termo Galileu ganhou um conceito pejorativo entre os judeus da Judéia. Esse era um dos motivos que apresentavam para a rejeição de Jesus, que consideravam ser Galileu. Até nesse aspecto vemos a sabedoria divina e ação confundindo aqueles que, pela dureza do coração, rejeitavam o Salvador. Seguindo os sinais. Um atrativo para as multidões, os sinais jamais podem ser vistos como um fim em si mesmo, ou seja, não podemos nos relacionar com Deus por causa para atrair as pessoas para Cristo, a fim de que possam ouvir sua palavra e crer nele. Jesus realizou muitos milagres e prometeu que suas testemunhas receberiam poder para realizar obras ainda maiores. João, capítulo 14, versículo 12. Incluindo expulsar demônios, falar novas línguas, operar maravilhas e curas. Quando os discípulos saíram pregando, o Senhor Jesus cooperava com ele, confirmando a palavra com os sinais que seguiam. Marcos 16, 20. Os sinais não cessaram no primeiro século. Tem acontecido durante toda a história da Igreja e ainda se manifestam entre nós. Precisamos buscá-lo com fé, pois disse Jesus: e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13. O propósito revelacional, João registra que a multidão seguia Jesus porque via os sinais que operava sobre os enfermos. João 6,2. Nessa movimentação pública, Jesus prossegue seu ministério de milagres e pregação, sempre no propósito de revelar-se à humanidade. Mais uma vez, age no sentido de demonstrar com clareza a impossibilidade humana de solucionar o problema instaurado, ao questionar Felipe sobre a compra de pães para alimentar uma multidão. Como aceitou o evangelista,
Na verdade, Jesus bem sabia o que havia de fazer. João 6,6. Ou seja, o propósito foi específico, realizar o sinal para revelar seu poder aos homens, a fim de que cresce nele. 3. Está aqui um rapaz, além de o lugar ser afastado, Filipe indicou o obstáculo financeiro, já que para supri-los de pão seria necessário mais do que 200 dinheiros, o equivalente a cerca de 10 meses de trabalho. Diante disso, André ele informa que havia ali um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas logo reconhece que isso era absolutamente nada para a multidão reunida. João 6,9. De qualquer sorte, a informação trazida por André foi válida, porque foi a partir dessa insuficiência humana seguiu uma atitude de desprendimento que houve a operação do milagre. A lição que tiramos é: o pouco que temos é realmente insuficiente, mas quando entregue a Jesus pode se tornar muito e servir para alimentar grandes multidões. Da mesma forma que Jesus operou aquele milagre a partir do pouco que tinha, aquele jovem pode fazer em relação aos que qualquer um de nós, desde que coloquemos suas mãos tudo o que somos e temos. Com o rapaz, aqueles 5 pães e 2 peixinhos continuariam sendo 5 pães e 2 peixinhos. Entregue a Jesus, foram multiplicados, alimentaram a multidão e ainda sobejaram, enchendo 12 cestos de pedaços de pães. João, capítulo 6, versículos de 11 e 13. Tópico 3. Uma compreensão imperfeita. 1. O profeta. Os que viram o milagre concluíram que Jesus era verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. João 6,14. Isso demonstra como era patente a expectativa messiânica em Israel. O problema era que a ausência de compreensão correta da idade do ministério do Messias, grupos distintos de judeus tinham expectativas diferentes de acordo com as suas crenças e aspirações. O que predominava era interesse na implantação de um reino terreno, de caráter político, o que se viu mesmo entre os discípulos, Atos de 1 a 6. A sedução do pluralismo religioso. Em nossos dias também existe uma multiplicidade de crenças sobre Jesus, com muitos o situando como mais um dos personagens da espiritualidade mundial. Precisamos compreender plenamente a identidade de Jesus e sua identidade, refutando as ideias do pluralismo e do exclusivismo religioso, que visam atrair o cristianismo para uma falsa unidade. O problema era a ausência de compreensão correta da identidade e do ministério dos Messias. Grupos distintos judeus tinham expectativas de diferentes com acordos de crenças e aspirações. O que predominava era o interesse e a implementação de um reino de caráter político, como se viu entre os discípulos. 3. Queriam fazê-lo rei. Ainda no texto em estudo, vemos que a incompreensão imperfeita do Messiado de Jesus também se revelou no fato de que
mesmo reconhecendo nele a figura de um profeta. Reduziam isso a uma oportunidade política. João registra que, por saber que o propósito da multidão era proclamá-lo rei, Jesus tornou-se a retirar-se, ele só para o monte. João 6,15. A incompreensão e a incredulidade de Israel a respeito do Messias prevalece até os dias atuais, e somente serão mudadas no final da grande tribulação, quando, enganados e perseguidos pelos anticristos, os judeus clamaram por Jesus e receberam o socorro do Filho de Deus. Zaqueu 19, de 10 a 14, 13 de 1 a 6, 14 de 1 a 9, Apocalipse 1, 7, Romanos 1, 26. Nesse tempo, cumprirá o que o Messias disse: Israel aclamará por aquele que vem em nome do Senhor. Lucas 13, 35. Será então restaurado o trono a um descendente de Davi, Jesus, o Cristo, para um reino eterno. Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33. Uma pequena conclusão: apesar do propósito de Cristo de revelar-se ao mundo como o Deus Salvador da humanidade, as multidões o seguiam pelos sinais que faziam, mas sem a compreensão correta de sua identidade. Mais que isso, em muitos os sinais suscitaram o interesse de vê-lo como o rei de Israel, em buscar do fim do domínio romano. Em nossos dias, o sincretismo religioso humaniza sua mensagem e rejeita o seu senhorio. Vigiemos. Que lição maravilhosa foi essa, meus queridos, que acabamos de aprender. Continue assistindo os meus vídeos, deem uma curtida, vê se compartilhe entre os membros da igreja e conte sempre com as minhas orações. Hora da revisão. Na primeira fase do ministério de Jesus, ele fez várias incursões a qual cidade? Qual a localização da Galiléia dos gentios? Qual o propósito dos sinais? Além do lugar ser distante, que o outro obstáculo Felipe indicou? Que lição você extraiu do milagre da multiplicação? Na nossa próxima aula, Jesus anda sobre o mar. Até a próxima aula. Muitíssimo obrigado e fique com Deus. Deus é contigo. Inscreva-se no canal e tem alguns links para vocês verem. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos.